Olá, para você que nos segue nesse canal, canal da Escola Bíblica Dominical, aqui do setor 22, em Itaquaquecetuba, sob a orientação do nosso pastor Genildo Simplício e do nosso pastor e professor Tarsis. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Meu nome é Elton Campos, sou superintendente da Escola Bíblica Dominical, ali na congregação de Parque Piratininga 3, sob a orientação do nosso pastor Hélio Santos. Estamos trabalhando a revista dos juvenis, a aula de número 8. E a revista dos juvenis nos traz os grandes personagens marcantes da Bíblia Sagrada. E desta feita falaremos acerca de Absalão, um homem que tinha tudo para ser um grande homem de Deus, um grande sucessor do rei Davi, mas que infelizmente por conta da vingança, da ganância e de um coração perverso e rancoroso, deixou isso tudo ir por água abaixo. Sim, quando nós temos um coração perverso, rancoroso e cheio de mágoas, tudo que Deus tem planejado para as nossas vidas vai de água abaixo. Por isso que a lição de hoje é de suma importância, para você entender que a vingança, ela não deve ser levada ao coração, porque se ela for levada ao coração, infelizmente o homem de Deus definhará. A Bíblia nos afirma que a vingança pertence ao Senhor e somente Ele pode ocupar desse tão grande poder que é o poder de se vingar. Eu gostaria de começar lendo com vocês um texto bíblico, se encontra lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 16. O verso é o verso de número 22, que diz o seguinte: Assim eles armaram uma tenda para Absalão no topo da casa, e Absalão entrou às concubinas do seu pai, à vista de todo o Israel. Você pode ler esse texto e dizer: nossa, que escândalo! Este homem está deitando-se com as concubinas do seu próprio pai. Este homem está usurpando aquilo que não lhe pertence. Este homem está tomando posse daquilo que não é dele. Sim, foi exatamente isso que aconteceu com este moço. Este moço, cujo nome significa o pai da paz. Absalão, o nome dele tem um significado de o pai da paz. Mas paz mesmo este homem nunca levou. Isso se deve ao fato de que Davi pecou. E o pecado de Davi, ele teve consequências gravíssimas sobre ele e sobre a sua família. A sua família padeceu por conta do pecado que Davi teve com Betseba. A saber, aquela sentença que o rei Davi teve por parte de Natã se cumpriu cabalmente sobre a sua vida e sobre a vida dos seus, porque a espada nunca saiu da casa de Davi. Nós trabalharemos esse assunto e veremos como o Deus Israel é o Deus que se vinga sem a necessidade das mãos dos seres humanos. Então, Davi teve uma filha com Maaca. Essa filha se chamava Tamar. A Bíblia nos informa que essa se tornou uma linda mulher e Tamar foi estuprada pelo seu meio-irmão Amnon. A saber, Absalão, soube essas coisas, tramou um plano para assassinar o seu irmão Amnon, porque este estuprara Tamar, a sua irmã. Você vê como o pecado gera consequências e consequências gravíssimas. Infelizmente, Amnon deitou-se com sua irmã. Infelizmente, Amnon pecou perante a presença do Senhor. E, infelizmente, Absalão tomou esse juízo para si e procurou a vingança para assassinar o seu próprio irmão. E assim ele fez. Absalão, cujo significado de nome é pai da paz, agora não simboliza paz alguma. E mais do que isso, este homem volta para Jerusalém com ambições de se tornar e substituir o rei de Israel na época, que era o seu pai Davi. Sim, o plano deste homem não era apenas se vingar do seu irmão o assassinando, mas tomar o trono do seu pai em Jerusalém e em todo o Israel e se tornar assim o rei sobre aquelas terras. De fato, isso não aconteceria porque Deus não permitiria, mas este homem quis fazer isso. Você nota, se não, que a revolta de Absalão, que a revolta deste homem era notória dentre todo o povo de Israel. Ele conseguiu fazer uma divisão do povo de Israel. Isso se deve ao fato, principalmente, que quando nós deixamos os nossos corações tomarem de conta das nossas razões,
infelizmente as coisas vão de mal a pior. Eu sempre digo e volto a afirmar, as nossas razões, elas têm que estar sempre acima das nossas emoções. O alto preço da vingança que Absalão fez para destruir completamente o seu irmão e, consequentemente, isso, o seu pai, teve grandes repercussões em todo o povo de Israel. Então, eu gostaria, com o objetivo da lição, de apresentar os acontecimentos que marcaram a vida de Absalão, entender que os sentimentos negativos retidos o levaram à sua ruína e dinamizar ou dimensionar o alto preço cobrado pela vingança. Sim, a vingança tem um alto preço e esse preço é cobrado no futuro. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente isso ceifará. Então temos, portanto, o pecado de Davi e suas consequências. O seu filho com Betseba iria morrer. Esse foi o primeiro juízo dado por Deus. Filho que ele tivera com Betseba iria morrer. E isso aconteceu no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 27, quando o seu filho morreu ao nascer. A segunda coisa que aconteceu com o rei Davi é que a espada não se apartaria da sua casa. E isso realmente aconteceu. A espada nunca se apartou da sua casa. Alguém da sua própria família iria possuir as suas concubinas, e esse escândalo se tornaria público para com todo o Israel. Isso realmente aconteceu, conforme o texto que nós acabamos de ler. E por fim, os seus últimos castigos fizeram a participação deste homem chamado Absalão. Então vamos por um contexto histórico para que você possa compreender melhor a aula que está sendo transmitida aqui neste vídeo. Vamos lá? Primeiro, a origem real de Absalão. Absalão era filho de Davi, o terceiro filho de Davi. Ocupava uma posição de destaque na família real. Ele tinha tensões de relações com seus próprios irmãos e isso levou, consequentemente, depois todo o mal que lhe sobreveio. Ele tinha alguns pontos fortes e alguns êxitos. Primeiro, ele era belo e era um homem carismático. A Bíblia nos fala que seu cabelo era longo e a sua beleza e formosura era muito vista para com o povo de Israel. Ele se vingou do estupro da sua irmã Tamar, matando seu meu irmão Aminon. Ele conspirou contra o seu pai para usurpar-lhe o trono. Essas são as suas fraquezas, esses são os seus erros. Ele atentava constantemente para conselheiros errados. A Bíblia nos fala sobre um homem chamado Aitofel, que infelizmente aconselhou Absalão de uma maneira equivocada. Quando nós tomamos conselhos de pessoas incapazes, quando nós tomamos conselhos de pessoas que não estão prontas e aptas para nos aconselhar segundo a palavra de Deus, nós também nos definharemos. Portanto, sempre esteja pronto para ouvir conselhos de pessoas sábias, que tenham capacidade de te orientar segundo a palavra de Deus. Quando tomamos conselhos de pessoas ímpias e perversas, cujo coração só planejam o mal e maquinam as coisas erradas, infelizmente, esses conselhos farão com que nós nos acabemos e deixemos com que as pessoas do nosso lado também se acabem. Outras lições de vida que podemos aprender: muitas vezes os pecados dos pais são repetidos e ampliados pelos filhos. Os pecados que os pais cometem, eles são repetidos pelos seus próprios filhos. Então nós que somos pais, somos exemplos para os nossos filhos. Nós devemos tratar como exemplo dentro de casa para os nossos filhos. Vocês que são jovens, que fazem parte da juventude, que são juvenis, aprendam uma lição. Os melhores personagens bíblicos para que vocês possam observar e não fazerem conforme aquilo que eles fizeram são esses homens ímpios que são destacados, como, por exemplo, hoje Absalão. Não deixe, portanto, que a mágoa, o rancor, a ira entre dentro do seu coração e preencha o seu ser. Não deixe de maneira alguma que a vingança torne pleito na sua vida e assim você não possa continuar na presença de Deus. Um homem perspicaz recebe muitos conselhos, mas o prudente analisa os conselhos que recebe. Você vê só, a pessoa perspicaz, ela recebe inúmeros conselhos, mas a análise desses conselhos só é feita por uma pessoa sábia e por uma pessoa prudente. Todos os atos que contrariam os planos de Deus estão, mais cedo ou mais tarde, condenados ao eterno
fracasso. Então é fracassioso as pessoas que acham que vão contender contra os conselhos dados por Deus e vão, assim, ganhar essa peleja. Não ganharão. Vamos lá. Este homem se rebela contra o seu irmão Aminon. A Bíblia nos fala, e aqui eu vou trazer nos pormenores para que você possa entender, que Aminon, ele teve um desejo pecaminoso para com sua irmã Tamar. Tamar era uma moça bela, uma moça bonita, uma moça jovem, e este moço colocou os olhos na sua irmã, incesto. A palavra para essa deformidade é incesto. E a Bíblia nos diz que o Aminon deita-se com a Tamar, assim, é, levando ela à exposição pública, como se ela fosse ali, talvez, uma meretriz. Absalão então trama um plano para matar o seu irmão. Olha que interessante. Aminon fez conforme o conselho de Jonadab e violentou Tamar. Depois disso, ele a expulsou da sua casa, tomando o seu comportamento ainda mais detestável. Nesse contexto, Tamar se escondeu com Absalão e ficou abrigada na sua casa. Eu entendo que este moço, Absalão, ele amava muito a sua irmã. Por isso que ele a abrigou na sua casa depois daquilo que o seu irmão fez. E a fúria de Absalão é porque Davi, a priori, aparentemente, não fez absolutamente nada com relação a este fato acontecido. Você vê que quando um pai de família, um homem que é líder do lar, infelizmente se oculta quanto às realidades que acontecem dentro da casa, as coisas definham e as coisas vão de mal a pior. Assim sendo, Absalão se revolta contra Aminon, o mata, como nós já trazemos aqui, e depois ele se revolta e conspira contra o seu próprio pai Davi. Após ter reconquistado o favor de Davi, Absalão conspirou contra ele. Absalão se ocupou de ganhar a confiança dos israelitas pouco a pouco. Com isso, o número de seus apoiadores aumentou grandemente. O nome disso aqui é rebelião. O pecado de rebelião está contido em toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos diz que Satanás se rebelou contra Deus nos céus e levou uma terça parte dos anjos com ele para o lago de fogo e enxofre, que é o destino final de Satanás e dos demônios que estão do lado dele. Então você repare que a rebelião ela não começou na terra, a rebelião ela começou no céu. E este homem chamado Absalão se rebela contra o seu pai para o tirar, o destituir do trono e ocupar assim o seu lugar. Nesse tempo, Absalão elegeu que precisava ir a Hebrom para cumprir um voto com o Senhor. Tudo isso fazia parte do seu plano e da sua conspiração contra o trono de Davi. Olha que interessante, ele se conspira contra o rei Davi. Com resultado, Absalão envia mensageiros às tribos de Israel para anunciar que ele já reinava em Hebrom. Inclusive, Absalão passou a contar os conselhos de Aitofel, que era conselheiro de Davi. Então, Aitofel, a priori, era conselheiro de Davi e passou a ser conselheiro de Absalão, contando-lhe tudo aquilo que Davi fazia e que Davi deixava de fazer. Um homem cheio de fofoca e de disse-me-disse e de leva não leva. Também não pode acontecer isso no meio do povo de Deus. O povo de Deus é um povo santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Diante da revolta de Absalão, Davi precisou fugir de Jerusalém. Olha, o sacerdote Zodaque e os levitas tentaram levar a arca da aliança na fuga, mas Davi ordenou que a arca fosse levada de volta à cidade. Nesse momento, Davi mostrou grande confiança em Deus. Você vê que diante das dificuldades, ainda assim Davi mostrou confiança em Deus. Agora você imagine o coração de um pai como Davi. Já tinha visto sua filha ser estuprada pelo seu próprio filho, Aminon. Já tinha visto o seu filho ser assassinado, Aminon ser assassinado por Absalão. E agora ele vê Absalão se levantar contra o seu próprio calcanhar. Absalão se levantar contra ele mesmo para o destituir do trono de Israel. Imagine um coração de um pai como Davi, como não ficou. E tudo isso se deve ao seu pecado. Tudo isso se deve aos deleites que ele teve de deitar com Betseba, matar Urias e, consequentemente a isso, tentar ocultar todas essas coisas. Mas diante de Deus, nada fica oculto, nada fica em secreto. Não há nada em secreto nem oculto que não há de ser revelado.
Portanto, as coisas que nós praticamos, as coisas que nós fazemos, um dia virá à tona. Eu tenho uma frase que diz: cuidado, o seu pecado pode te achar. Então este homem trama um plano perfeito. Aparentemente parece que vai dar tudo certo, porque metade de Israel está do seu lado. Ele já tem um povo consigo, ele já tem um conselheiro de Davi consigo, ele já tem alguns guardas da corte de Davi consigo. O que mais me falta? Agora eu vou exercitar e vou exercer o meu domínio sobre o povo de Deus. Mas Absalão esqueceu-se que o Deus dos céus, ele não dorme e nem tosqueneja. O Deus dos céus permanece firme, observando cada passo que este homem dá, cada passo que eu dou e cada passo que você dá. Então, o que acontece? Com o auxílio de Uzai, que ficou em Jerusalém a pedido de Davi, e dos comandantes Joabe, Abissai e Itai, do exército de Davi, conseguiu derrotar o exército de Absalão. Davi pessoalmente não foi à batalha, mas deu ordem para que os seus capitães tratassem com bravura o jovem dissidente Absalão. Todavia, quando Absalão foi perseguido pelos homens de Davi, seus longos cabelos se enroscaram nos ramos de carvalho e ele ficou pendurado de cabeça para baixo. Então, um homem que viu o que aconteceu com Absalão tratou de avisar a Joabe sobre o que tinha visto. Olha que interessante como Deus trabalha na história. A guerra aconteceu, os líderes, junto com Davi particularmente não estava na guerra, mas os seus líderes, os seus guerreiros foram à guerra e venceram os guerreiros de Absalão. E a Bíblia nos diz que Absalão estava a cavalgar com seus cavalos e de repente os seus cabelos ficaram presos nos ramos e nos galhos de uma árvore. E ele ficou dependurado nos galhos pelos cabelos. Parece até um pouco cômico essa circunstância, essa situação, mas é assim que Deus faz. Quando Deus quer agir, até os galhos de árvore trabalham ao seu favor. E o que aconteceu? Repare comigo se não. Então Joabe contrariou a ordem de Davi. Qual que era a ordem de Davi? Tratai com severidade, mas não matem o meu filho. Afinal de contas, ele é o meu filho. Ele faz parte da minha vida. Um pai sempre amará o filho, independentemente daquilo que o filho faça. Deus continua te amando, independente daquilo que você, como miserável e pecador, faz. Mas Jesus continua te amando. E o que me acontece? Olha o que o texto diz. Então Davi ficou sabendo que Joabe lançou uma flecha e uma lança e matou o Absalão. O Joabe fez aquilo que contrariava a ordem de Davi, transpassou o coração de Absalão. Depois os dois homens levaram as armas de Joabe e feriram também Absalão e o mataram. Absalão foi morto por Joabe e por seus soldados que ali estavam. Pôs-se fim, então, à vingança que Absalão tanto queria contra o seu pai e contra o reino do seu pai. Foi-se, então, a vingança que Absalão tanto queria para subjugar Davi, subjugar os seus irmãos à morte e deixá-los ficarem pobres lá no meio do povo de Israel. E então, o que acontece? O corpo de Absalão foi enterrado numa grande cova, em um bosque, e a Bíblia diz que Davi se lamentou profundamente a sua morte, porque um pai nunca deseja a morte de um filho. Vingança. Esta palavra tão pequena, essa palavra de um poder tão grande, a ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo para alguém, de ofender alguém, de dar dano e afronta causada por uma pessoa, é um ato retaliativo, um ato de ofensa múltipla. Isso nunca foi o que Deus quis para as nossas vidas. Como eu já disse, a vingança não pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor. Sentimentos negativos não tratados podem causar danos profundos e duradouros em relacionamentos e na vida social e pessoal de cada um de nós. Impactos negativos por conta de sentimentos negativos. A importância do perdão. O perdão é de suma importância. Se nós não perdoarmos, jamais poderemos ser perdoados por Deus. O perdão é fundamental para que a cura emocional e a restauração de relacionamentos saudáveis e duradouros possa acontecer. Gestão saudável das emoções. Gerenciar as emoções de forma saudável evita conflitos e promove equilíbrio e bem-estar pessoal. Portanto, nós devemos controlar o nosso homem interior, controlar o nosso ser,
para que assim não tomemos o lugar de Deus. Não queremos nos vingar de alguém, porque isso não pertence a nós. Ainda que as pessoas façam mal, nos maltratem e queiram o nosso fim, há um Deus nos céus, que cuja a ele pertence a vingança. A vingança pertence ao Senhor. Classe dos juvenis, aprendam uma coisa. Vocês são jovens. Vocês precisam entender que ainda que alguém pise no pé de vocês, a vingança não pertence a vocês. Veja o que aconteceu com Absalão. Ele quis se vingar, mas o fim dele foi morte, foi cova. Deixe com que a vingança fique nas mãos do Senhor. O Senhor saberá o que fazer. Jesus disse que se vocês cumprirem a palavra do Senhor, o Senhor será com vocês. Ainda que vocês sofram, o Senhor estará ao lado de vocês. Ainda que vocês penem, o Senhor estará com vocês, independente de quaisquer situação. A vingança não pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor. Tem uma frase curiosa, e quando eu era criança eu gostava muito dela, a frase de Chespirito: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Isso é um fato. A vingança não pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor. Absalão, um mau exemplo para que nós possamos seguir o seu, os seus maus exemplos e não fazermos e praticarmos igual. Seguiremos, mas não praticaremos. Seguiremos para ver, para analisar e para compreender que não é assim que devemos fazer. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus e fique na paz do Senhor.